O que é pausa ativa? Ou é pausa ou é atividade? As perguntas, mas o que é? Vamos atualizar o pessoal do que é isso. O pessoal sempre tem essa dúvida, né, Pavani? O pessoal vira pausa, mas como é pausa ser ativa? Na verdade, a pausa e a atividade não tem nada a ver. Se fosse descanso ativo, aí sim que ia ser uma bagunça. Mas a pausa é o quê? É um pequeno intervalo que você faz na sua tarefa principal. Isso você vai ver que é muito comum nas academias, né? Tá correndo, a pausa ativa é você caminhar. Você tá fazendo uma pausa na atividade principal, que é a corrida, e caminhando. No trabalho é exatamente a mesma coisa. A diferença é que é uma pausa ativa da postura que você adota o seu dia inteiro e que esses músculos estão fadigados, e principalmente uma pausa para a sua cabeça, que está o tempo todo lá focado, só que um momento para de render. E é bem uma ideia meio contraprodutiva, né? Falar pausar para render mais, mas é basicamente isso. Quer dizer, é uma pausa para ativar partes do seu corpo que não estão ativadas no momento do trabalho. Seria mais ou menos isso? Pode ser isso também, ou então pode ser uma pausa naquela parte do seu corpo em que você está mais utilizando no dia a dia do trabalho, né? Porque a gente também tem que imaginar que a antiga ginástica laboral, né, ela é feita não só no ambiente, no escritório, ela é feita também na fábrica. Então, se a gente pensar na fábrica, né, vamos imaginar que a pessoa está montando algum tipo de peça, por exemplo. Então, ela está usando muitos braços. Então, o que seria a pausa ativa nessa circunstância? Ela pararia por um instante de fazer esse movimento que ela está fazendo comumente e passa a fazer um outro tipo ou até ficar parada. O que também não deixa de ser uma pausa, não é o indicado, mas a gente pode considerar, mas também serve. Mas aí não se encaixaria em pausa ativa. É uma pausa. Com certeza, exatamente. Uma pausa do trabalho que é tão importante quanto a pausa ativa. O Pomodoro está nessa pausa ativa ou é fora? Sabe aquele tomatinho? Eu ia perguntar isso aí, Mar. Pomodoro, essa técnica chamada Pomodoro. Pomodoro, não é o nome? Pomodoro. Não é massa de tomate, não, né? Não é, eu sei. É uma técnica que as pessoas têm ali a cada quantos minutos, Mar? Como é que funciona essa porra? A cada 25 e para... 5. 5. Aí depois de 4 ciclos, se eu não me engano, você tem uma pausa de 15. De 15, É mais ou menos isso. Então, muitos colegas nossos, o Jordão mesmo fala muito na técnica do Pomodoro, né? Ele pratica isso. É bem interessante e é algo muito comportamental mesmo, de você ter aquela... como é a palavra? Hábito. É um hábito, mas você tem que ser totalmente restrito. Né? Você vai pegar e vai colocar o cronômetro ali do lado e, assim, são 20, 25 minutos que você vai ter foco total e completo. Mas, o Gabriel, Márcio, não atrapalha o raciocínio do cara parar de 25 minutos? No meu caso aqui, 25 minutos é pouco. Nossa, engaguejei aqui. É pouco para mim conseguir produzir o suficiente. Eu acho que eu pararia de 1 em 1 hora. É muito tempo de 1 em 1 hora? Responde aí, Gabriel, depois eu falo. Bom, cada trabalho é um trabalho. O método Pomodoro, ele é mais focado principalmente para estudo, para, né, aquele foco ali de, talvez, leitura, tal, o que é interessante. Mas ele não é um método fechado. Tanto que se você baixa um aplicativo, tem 15, 20, 30 aplicativos aí para baixar do método Pomodoro, ele é personalizável. Então, se para você acha que, putz, em 20 minutos eu não rendo nada, você pode botar lá 1 hora, tranquilo. O importante é, em longos períodos, você precisa ter uma pausa para levantar, compensar a sua postura, alongar as musculaturas tensionadas, senão o seu corpo sofre e, consequentemente, a sua mente também. Ou seja, não adianta só o almoço, o parada para coffee, tem que ter uma parada sistemática para fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo, né? Exatamente. Pensa o cérebro como se ele fosse um músculo. Você vai na academia, não vai? Vai lá na academia, tal, começa a fazer... Vai, fala que vai. Vai. Não, eu não vou. Foi uma afirmação. Eu faço minha caminhada, mas... Isso. Por exemplo, eu estava aqui agora há pouco, só para você ter uma ideia, eu estava dando uma aula aqui agora há pouco, comecei às 4 horas da tarde e terminei às 7 horas da noite, ok?
essa aula teve um intervalo de 15 minutos depois de 1h30. Só que nesse intervalo de 15 minutos, eu não fiz o ativo, fiz a pausa, mas não foi, eu saí para comer, para fazer alguma coisa aqui. Mas a pausa jantativa, não foi ativa. A pausa jantativa, é. A pausa alimentativa. A minha pergunta é: a pausa ativa é para que ela serve? Enfim, o que é a gente já entendeu. E é basicamente esse ato sistemático de dar uma folga para a tua atividade repetitiva e para utilizar músculos que até então não estavam sendo utilizados. Mas ou para alongar alongar aqueles que você está trabalhando mais na sua rotina de trabalho. Quer dizer, tem que ter um profissional para ajudar a fazer isso. Não dá para fazer sozinho essa bagaça. Tem que ter uma orientação típica para trabalhar o que é correto ser trabalhado. Eu não posso simplesmente fazer isso sozinho, né? Não pode. Né? E aí o que acontece? Né? A gente, entrando um pouquinho, até falando um pouquinho do histórico da ginástica laboral, a ginástica laboral ela começou com os tais dos multiplicadores. O que eram os multiplicadores? Eles eram funcionários da empresa, ou seja, você tem lá o gerente, o supervisor, e aí tinha empresa que falava assim, não vamos pôr supervisor, gerente, porque senão vai dar uma outra conotação. Pega um operador, né, para ser um cara que é mais querido no meio, no setor e tudo mais. E esse cara era treinado para replicar os exercícios, né? Ou seja, nem precisa falar que não deu certo. Exato, né? É isso que eu ia perguntar. Nem precisa falar que não deu certo. Não deu certo. Né? Assim, chegou muito longe, não deu certo. Então, o que acontece? Precisa realmente ter alguém profissional, né? Profissional, e que, mais do que isso, que ele conheça a rotina daquela determinada empresa. Né? É possível fazer algo genérico? Até dá. Até dá, vamos dizer. Não é o ideal, né? Não é o ideal, é o que você está dizendo. Não é o ideal, até daria, né? Mas é preciso sim que a gente conheça como eu falei, o movimento que os funcionários fazem dentro da empresa. Então, respondendo a pergunta, precisa sim de algum técnico,